Você sabia que todo mundo, ao se separar, vive as fases do luto? Pois é, o luto da separação. São 5 fases. Então, inicialmente, a gente entra na primeira fase, que é a negação. Na negação, a gente não acredita ainda que aquela pessoa foi capaz de nos deixar ir embora, que houve realmente um rompimento, né? Que acabou, que não vai ter mais continuação do que a gente estava vivendo. Aí, então, depois de passar um tempo, né? A gente entra na segunda fase, que é a fase da raiva. A gente percebe assim, nossa, ele não vai voltar. Então a gente vai ficando com raiva, porque a gente vai ruminando tudo o que aconteceu, tudo que a gente escutou, tudo que ele falou de ruim pra gente nesse rompimento. E a gente fica com muita raiva do outro, porque como ele ousa ir embora da minha vida, né? Como ele ousa fazer tudo o que ele fez comigo. Depois a gente entra na terceira fase, que é a fase da barganha. Quem é casado, que viveu um casamento longo, que teve filhos, é nessa fase, que é uma fase assim bem perigosa e muito prejudicial para os filhos, né? Para todos, porque às vezes a gente usa os filhos para barganhar, né? Se você não voltar para casa, esqueça que você tem família, esqueça seus filhos. E isso a gente passa a fazer realmente ameaças. Ou mesmo, também, muitas mulheres desatentas dizem assim, e se foi traída, né? Então eu aceito você ficar comigo e com ela. Né? E assim, se depreciando. Só porque nessa fase a gente quer resolver o assunto. A gente não quer sair daquele lugar para um lugar novo, para um lugar desconhecido. Então a gente prefere o conhecido. Então a gente prefere voltar para o que nos machucou, para o que nos magoou, para aquela pessoa que a gente sabe que não vai dar certo mesmo, que já deu o que tinha de dar, mas a gente prefere porque é conhecido. Aí então, depois que a gente percebe que não vem mesmo, que mesmo com ameaça, mesmo com chantagem emocional que a gente faz, ele não voltou, né? O namoro ou o relacionamento não foi atado. Então a gente passa para a próxima fase, que é a fase da assimilação. Então a gente se assimila, realmente acabou mesmo. Não, agora acabou. Não, isso que ele fez é o fim mesmo, né? Então a gente passa para essa fase de assimilação. E a última fase, que é a fase de aceitação. Pronto, agora vou tocar minha vida, já que acabou, então vou tocar minha vida adiante. Essas fases, elas duram em média, né, segundo os especialistas e estudiosos do assunto, eles duram em média mais ou menos uns 6 meses cada fase. Mas tem pessoas que conseguem viver essas fases muito mais tempo, porque fica indo e voltando, né? Das fases da barganha para a negação, depois para a fase da raiva. A fase da raiva é uma fase perigosa, que é aquela que você tem vontade assim, de destruir o outro, já que ele não fica comigo, também não vai ficar com mais ninguém. Tem vontade de fazer alguma coisa assim muito chocante nessa fase da raiva, e é muito perigosa, para isso a gente ter muito cuidado quando a gente está vivenciando essa fase, não é? E isso tudo, gente, eu quero dizer para vocês que passa, né? Isso tudo passa, mas você tem que ter muito discernimento, muita ajuda, muito apoio. Nessa hora, quem nunca passou por uma separação ou quem não está passando por uma separação não sabe o que a gente sofre dentro de uma separação. Porque uma separação, ela não diz respeito apenas a um coração partido, ela diz respeito que aquilo que a gente vinha vivendo chega ao fim, rompeu, acabou, né? A gente perde o chão. A gente sabe que a separação é o fim dos nossos sonhos, junto com aquela pessoa, dos nossos projetos, de tudo que a gente vinha construindo, que a gente vê ruído, né? E terminado. Então, isso é muito doloroso. Não critique, apoie quem está passando por uma separação.